Ó, a bolinha. Ah, e aí? Deixei uma bolinha. Ver se tem algum cachorrinho. Kong. Então, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui de novo no parque, para variar. Para falar um pouquinho, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a infraestrutura, né? Como é que é possível que esse novo sistema financeiro aconteça, né? Que é através da tal da blockchain, como provavelmente vocês já ouviram falar por aí. A blockchain. O que é blockchain? Olha o nosso amigo aí. Chega aí. Pode ficar à vontade. A blockchain nada mais é que uma rede descentralizada. O que é rede descentralizada? Uma rede em que você tem nós espalhados, né? Então você tem atores espalhados, você não tem um servidor central, você não tem um ponto de falha somente, assim como outras tipologias de rede, enfim. E que eles rodam um software daquela rede que eles estão participando. Vou tentar explicar um pouco primeiro sobre Bitcoin, depois a gente pode até entrar em outros, mas por que eu vou falar de Bitcoin? E aí, qual que é a relação blockchain, Bitcoin, criptomoeda? Muitos conceitos às vezes vão parecer que são meio soltos, não tem muito a ver um com o outro, mas na verdade estão todos correlacionados. O Bitcoin foi a primeira rede, né, que realmente permitiu, né, ela nasceu, na verdade, no primeiro momento, lá em 2008, né, teve o paper do Satoshi Nakamoto, que foi o criador do Bitcoin, que ninguém sabe, né, quem que é, se é uma pessoa, se é um grupo, se é quem que está por detrás da criação. Tem gente que fica focando nisso. Mas tem tanta coisa que a gente usa hoje em dia, que você usou a vida inteira, que você não faz nem ideia de quem criou e nem por isso você deixou de usar. Mas, enfim. A proposta, né, do Bitcoin seria um sistema P2P, ou seja, ponto a ponto, de dinheiro digital. E para que isso aconteça, né, a gente tem que ter alguns atores com papéis nessa rede. Assim como, né, fazendo um paralelo, né, no sistema financeiro centralizado, você tem o papel dos bancos, do Banco Central, as reguladoras, as seguradoras, você tem vários atores, né, no meio do sistema para garantir que ele funcione. Alguém para validar as transações, dizer se você tem fundo, se vai fazer uma transferência, né? O banco sabe se você tem, se você não tem, se você pode, se você não pode. Fazer aquela transferência de acordo com o seu saldo, de acordo com as regras próprias de cada banco, né? Limites, enfim, de acordo com o seu perfil. Cada instituição vai definir as suas regras e, por estar participando dessa rede, você tem que aceitar essas regras. Se você não está satisfeito, você não participa. Então, através dessa rede, a todo momento vão estar acontecendo, é como se fosse um livro caixa, né, da contabilidade, lá onde as transações, cada transação é anotada lá na rede, e aí chega num dado momento,
essas transações são agrupadas no que a gente chama de bloco. E aí adiciona-se sempre, depois que a gente forma um bloco, para formar esse bloco ele tem que ter uma identificação, uma assinatura, para garantir que aqueles dados que estão ali naquele bloco, eles não sejam alterados. Essa que é a garantia. Como a gente não tem uma entidade centralizadora para validar as transações, a gente precisa de alguma maneira para que a gente confie naqueles dados que estão ali, né, que ninguém alterou, e que você tenha segurança de que aqueles dados, né, são verdadeiros e que eles não foram alterados. Então, quando completa, né, um número X lá de transações, entra num bloco, e aí esse bloco, cada bloco, ele sempre guarda a assinatura do bloco anterior, que é o hash, que a gente chama. E por isso que é chamado de blockchain, porque um bloco, quando vai se criar o próximo bloco, além das transações, além, né, de alguns outros dados que não vem ao caso, tem a identificação do bloco anterior. Então, um vai estar sempre conectado no outro, e se a gente muda alguma coisa num bloco intermediário, aquela assinatura não vai bater. Então, quem está ali validando as transações, que no caso são os mineradores, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, não vai aceitar aquele bloco. Por quê? Porque a assinatura não está batendo com o que deveria, porque é através de cálculo matemático que você sabe se é válido ou não. E, né, só pegando um gancho aí nos mineradores, eles que vão garantir, no caso do Bitcoin, né, ele tem uma regra, que é o que é chamado de consensus, que é o quê? São as regras do jogo, ou seja, a regra como que a rede vai funcionar. Igual você tem as regras do jogo, vai jogar um jogo com seus amigos, vai jogar truco. Tem gente, dependendo da região do Brasil, você vai ter umas regras, dependendo da região, vai ter outras. Enfim, só que você tem que definir as regras do jogo, senão ninguém vai conseguir jogar. No caso do Bitcoin, o consensus, ou a regra, é o quê? Prova de trabalho. Ou seja, você tem que desvendar alguns enigmas matemáticos, alguns problemas, né, matemáticos, você tem que gastar energia computacional para desvendar, para descobrir, na verdade, né, qual que é a charada, vamos chamar assim, e por gastar energia, por gastar o seu tempo ali fazendo essa operação, você é recompensado com bitcoins, no caso. Toda a rede, né, que você está minerando, você sempre vai receber os tokens daquela rede, que no caso da rede do Bitcoin, é a própria criptomoeda Bitcoin. Porque às vezes as pessoas confundem também. O Bitcoin, ele é uma rede, é uma blockchain, e ele é uma criptomoeda também, porque ele tem um token que faz com que a rede funcione. É a moeda igual, né, no Brasil você tem o real, aqui na Europa você tem o euro, é a moeda que faz, que circula ali naquele sistema. No caso do Bitcoin, é o Bitcoin, que a sigla dele é o BTC, né, de Bitcoin. E aí, é isso. Então, quando os mineradores resolvem esses problemas, eles são recompensados e eles ganham por isso, né? Porque se ele tem um trabalho, nada mais justo do que ele receber por isso. E no caso da rede de Bitcoin, eles recebem Bitcoin. Só que o Bitcoin, a rede, ela foi programada, é um programa, né, que foi feito lá atrás pelo Satoshi, né? E já tem várias regras definidas nesse sistema, né? Nessa rede. E uma delas é o que a gente chama de halving, que é uma regra bem interessante que faz com que o Bitcoin ele seja deflacionário. Como assim, Cadu? Lembra que eu falei um pouquinho sobre inflação, sobre expansão monetária, né, o sistema financeiro atual, como é que funciona? Eles vão lá e imprimem dinheiro quando dá vontade.
Essa é a verdade. Uns mais conscientes, outros nem tanto, e quem está pagando o pato no final das contas é a população de mais baixa renda. Isso fica cada vez mais claro. Nem todo mundo fica querendo enxergar dessa maneira, mas é o fato, né? Quem se prejudica mais com a expansão monetária é quem tem menos dinheiro. E no caso do Bitcoin, ele já está programado nele que ele vai ter só 21 milhões de moedas. Ou seja, mesmo que depois queira-se criar, deseje-se criar mais Bitcoins, não vai ter jeito. Já foi programado que vão existir, né, 21 milhões de Bitcoins. Quando chegar nesse limite, não vai se imprimir mais. Ou seja, ele vai se tornando cada vez mais escasso. Porque a demanda pela moeda, pela tecnologia, ela vai aumentando. É o que tem acontecido, né, assim, nos últimos anos. Cada vez mais as pessoas entendendo da beleza, da proposta mesmo, né, assim, do sistema, que tem defeitos, né, que a gente vai levantar depois também. Nada é perfeito, né, assim, e eu acho que a beleza está justamente aí, na imperfeição, porque está em constante evolução, em constante melhorias, e se adaptando às novas realidades, né. Quando ele foi criado lá atrás, tinha algumas regras, né, algumas coisas foram mudando à medida que as pessoas foram vendo também que fazia sentido, e todo mundo da rede foi aceitando as novas regras. Algumas pessoas discordaram e foram criar outras redes, né? E tá tudo certo. Cada um, né, é livre para criar e às vezes tirar algumas coisas, assim como às vezes a gente vê um filme, vai numa palestra, né, conversa com alguém, e aí você tem algumas coisas que você fala assim, cara, faz sentido, mas aquilo ali não faz sentido nenhum. Aí beleza, você vai lá, aproveita aquilo que você acha que faz sentido para você e traz para sua vida. Então, nesse sentido, quem está querendo participar, quem participa da rede, e os mineradores eles têm um papel super importante nesse sentido de validar as transações, eles são recompensados. E aí, estava explicando sobre o halving, né? O sentido do porquê que o Bitcoin é deflacionário. Por quê? Quando o Bitcoin, quando os mineradores, né, mineram um bloco, eles são recompensados, e ali são criados novos Bitcoins. Só que essa criação de Bitcoins, ela vem diminuindo. De 4 em 4 anos, tem um evento chamado halving, em que diminui pela metade a recompensa dos mineradores. Ou seja, cada vez menos moeda está disponível no mercado, que é o contrário do que acontece no sistema financeiro. Cada vez mais eles estão imprimindo, né? Imprimindo mais dinheiro e fazendo que a famigerada inflação brote para todo canto do mundo, onde antes nem existia inflação direito, teoricamente, né? Mas, ou seja, era uma inflação bem baixa, hoje em dia já não é mais. Você vê aí inflação de, às vezes, 2 dígitos em países que quase nunca tiveram inflação mais que 5%, 3%, enfim. É o resultado da expansão monetária. Por diversos motivos aí, né, que eles acharam que era o que tinha que ser feito. E aí, o Bitcoin, por ser deflacionário, aí com o halving, né, igual eu estava explicando, de 4 em 4 anos, vai diminuindo essa recompensa. E como é limitado, não tem Bitcoin para todo mundo, não vai ter Bitcoin para todo mundo. Então, cada vez mais, as pessoas, quando começarem a descobrir o Bitcoin, vão querer ter e não vai ter. Quem tem, o que vai acontecer com o preço? Quando você tem, né, menos oferta e mais demanda, o que acontece com o preço, né? Mas a ideia aqui não é ficar falando de preço de Bitcoin, não, porque, assim,
Você pode ganhar dinheiro? Pode, mas a minha ideia de compartilhar esse conhecimento aqui não é pura e simplesmente para mostrar que você pode fazer dinheiro, porque, cara, fazer dinheiro é bom, né? Faz parte, a partir do momento que você entende ele como um meio, né? Assim, para um fim maior. Porque se o fim é só fazer dinheiro, seus valores, né? Você não vai medir muito esforço para pisar em alguém, para trapacear. Por quê? Porque o seu fim é fazer dinheiro. Então você vai fazer a todo custo. E aí você vai ficando, na verdade, cada vez mais pobre. Não sei se vocês tiveram a oportunidade ou se vocês estão nesse momento aí de vida, mas depois para pensar e para observar ou vocês mesmos, se vocês estão nessa situação, ou amigos, conhecidos, próximos, que prosperaram, né, assim, começaram a fazer muito dinheiro e de repente se sentiram perdidos, vazios. E vão buscar o quê? A espiritualidade, vão buscar saber quem eles são, da onde que eles vieram e para onde que eles estão indo. Ah, mas é só o dinheiro, né? Quem tem dinheiro, dinheiro compra não compra felicidade, mas compra, como é que o povo fala? Não traz felicidade, mas compra. Tipo um trem assim, enfim. Mas essa felicidade, qual que é o custo dela? Para manter, será que vale? Será que é para isso que a gente veio aqui? Para ficar comprando felicidade? Ou será que a gente veio aqui para construir a nossa história e ser feliz com o que a gente é e não com o que a gente tem, né? Porque a gente foca muito no ter. Então, às vezes eu empolgo, né, para enveredar falar sobre isso, mas enfim, estamos falando de Bitcoin. Então não vou focar na parte financeira de lucro. Você vai ter lucro? Eu acredito que sim. E não é pouco não, é muito. Mas a ideia não é essa. Porque se você olhar, é uma oportunidade que eu acho que a gente está tendo de participar desse sistema que está sendo criado. Um sistema que, né, você não tem que pedir permissão para participar, ou seja, qualquer pessoa pode participar. Só que não vai ter para todo mundo, então assim, é aquela história. Quem chega primeiro, bebe água limpa. Essa que é a verdade. E é claro que é um movimento, é uma proposta, e a partir dela nasceram outras, vão nascer outras, assim como depois nós vamos falar de outras blockchains, outras propostas que estão, né, acontecendo. O próprio termo, né, de DeFi, ele se desenvolveu e se desenvolve mais, né, em outras blockchains. No Bitcoin a gente está tendo um movimento também nesse sentido, mas por ele ser uma rede mais, vamos dizer, conservadora, ou seja, essa rede, ela nunca vai ter as últimas modinhas, as últimas tecnologias, as últimas coisas que estão acontecendo, porque eles prezam pela segurança, enfim, são outros valores, né? Tem gente que vai concordar, tem gente que não vai, e tá tudo bem, mas enfim, é igual se você for da área de tecnologia, seria como se fosse um FreeBSD, que é uma versão do Unix, que é, né, de onde o Linux se originou também, que eles, assim, as atualizações demoram para acontecer nele, porque eles prezam muito pela segurança, muito pela estabilidade do sistema. Quer dizer que nunca tem erro, que nunca tem falha? Não, mas acho que a proposta seria, né, eu fazendo um paralelo aqui, seria algo parecido, né?
E então é isso, a oportunidade que a gente está tendo, e eu fico divagando, né? Assim, o nosso amigo aí. Tava falando sobre a questão do Bitcoin ser deflacionário, você ter, né, somente 21 milhões. E é isso. Por hoje, acho que já deu para falar alguma coisa. Vou tentar, porque sinceramente eu fiquei pensando assim, vou fazer script, vou ficar pensando e tal. Pode ser que ajude, mas eu tô tentando praticar o meu lado criativo, falar aquilo que vem de dentro, daquilo que eu já consumi, que eu já absorvi. Pode ser que às vezes fique tudo espalhado, às vezes não faça tanto sentido, mas eu vou aprendendo também, né? E aí eu conto com vocês para me dar um retorno aí, se tá tudo muito sem noção, tudo embaralhado. E a gente vai indo, sem pressa e sem pausa. Combinado? Bora.